Você sabia que o câncer de ovário ocupa o quinto lugar em mortes por câncer entre as mulheres, sendo responsável por mais mortes do que qualquer outro câncer do sistema reprodutor feminino? O câncer do ovário é o oitavo mais comum e a oitava maior causa de morte de mulheres. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, estima que entre 2023 e 2025 sejam diagnosticados 7.310 novos casos da neoplasia ao ano. O câncer de ovário é considerado perigoso e é o mais letal entre os cânceres ginecológicos. Isso ocorre porque ele é difícil de ser diagnosticado e os sintomas costumam aparecer em estágios mais avançados, ou, quando se tem, podem ser confundidos com outras condições. Por isso, fique sempre atento a sinais que seu corpo apresenta, para saber identificar caso tenha sintomas parecidos com o câncer de ovário. Nesse vídeo, vamos te mostrar tudo o que você precisa saber sobre a doença. Então, fique até o final para saber sobre o câncer de ovário, os sintomas, tratamentos e os 5 alimentos que vão te ajudar a se prevenir e cuidar da doença. O último alimento é muito importante. Antes de continuarmos com o nosso vídeo, se estiver gostando do nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Isso ajuda a gente demais. O que é o câncer de ovário? O câncer de ovário é um tipo de câncer que se origina nas células dos ovários, que são os órgãos reprodutores femininos responsáveis pela produção de óvulos e hormônios. É um tipo de câncer ginecológico que pode afetar um ou ambos os ovários. É uma doença que ocorre quando há um crescimento descontrolado e acelerado de um grupo de células anormais nos ovários, formando um tumor. Existem vários tipos de câncer de ovário, mas o mais comum é o que começa nas células epiteliais, que são as células que revestem a parte externa dos ovários. Esse tipo de câncer se divide em serosos de alto grau, endometriais, mucinosos e de baixo grau. O câncer de ovário é considerado um dos mais agressivos e silenciosos, pois, geralmente, não apresenta sintomas específicos até fases avançadas da doença. Histórico familiar. Cerca de 10% dos casos de câncer de ovário estão relacionados a mutações genéticas herdadas. Mulheres que têm parentes de primeiro grau, mãe, irmã ou filha, com câncer de ovário ou de mama têm maior risco de desenvolver a doença. Fatores que podem diminuir o risco de câncer de ovário. Uso de anticoncepcionais orais. Mulheres que usam pílulas anticoncepcionais por mais de 5 anos têm menor risco de câncer de ovário, e esse efeito protetor persiste por vários anos após a interrupção do uso. Gravidez e amamentação. Mulheres que engravidam e amamentam têm menor risco de câncer de ovário, pois esses processos reduzem o número de ciclos ovulatórios e, consequentemente, a exposição dos ovários a hormônios femininos. Cirurgia profilática. Mulheres que têm alto risco genético de câncer de ovário, assim como a atriz Angelina Jolie, que retirou os ovários para prevenir o câncer em 2015, ela tinha 50% de chances de desenvolver câncer de ovário. A cirurgia foi feita para retirar os ovários e as trompas de falópio como uma medida preventiva contra o câncer. As portadoras das mutações dos genes podem optar por remover os ovários e as trompas de falópio antes de desenvolver a doença. Isso reduz o risco em mais de 90%. Essa cirurgia, no entanto, tem implicações na fertilidade e na menopausa precoce e deve ser discutida com o médico. Os sintomas principais do câncer de ovário são menstruação irregular, sangramento fora do período menstrual, vontade frequente para urinar, barriga inchada ou sensação de estômago cheio, náuseas ou vômitos, pressão ou dor constante no abdômen, costas ou região pélvica, cansaço frequente, sensação de falta de ar, prisão de ventre ou diarreia. Em estágios iniciais, os sintomas podem ser vagos. No entanto, à medida que o tumor desenvolve-se, é possível notar o aparecimento de alguns desses sintomas, sendo fundamental que o ginecologista seja consultado para que seja possível realizar exames que ajudem a identificar a causa dos sintomas e, assim, ser possível confirmar ou eliminar o diagnóstico do câncer de ovário.
É importante ressaltar que esses sintomas podem ser causados por outras doenças que não o câncer de ovário, mas se eles forem persistentes, frequentes ou intensos, é recomendado procurar um médico para investigar a causa. Os exames de diagnóstico para estadiamento do câncer de ovário é feito por meio de exames clínicos, laboratoriais e de imagem, que podem incluir exame de sangue. O médico pode solicitar um exame de sangue para dosar o CA-125, que é um marcador tumoral que pode estar elevado em mulheres com câncer de ovário. No entanto, esse exame não é específico. O exame também pode estar aumentado em outras condições benignas ou malignas, como endometriose, mioma, infecção pélvica, cirrose ou câncer de endométrio. Por isso, esse exame não é usado para rastrear o câncer de ovário, mas sim para auxiliar no diagnóstico, no monitoramento do tratamento e na detecção de recidivas. Ultrassonografia transvaginal. É um exame de imagem que utiliza ondas sonoras para produzir imagens dos órgãos pélvicos da mulher, como os ovários, o útero e as trompas de falópio. É um exame simples, indolor e não invasivo, que pode detectar a presença de massas ou cistos nos ovários, bem como avaliar o seu tamanho, forma, consistência e vascularização. A ultrassonografia transvaginal pode ajudar a diferenciar as massas ovarianas benignas das malignas, mas não é capaz de confirmar o diagnóstico de câncer de ovário. Tomografia computadorizada. É um exame de imagem que utiliza raios-x para produzir imagens detalhadas dos órgãos internos do corpo. É um exame mais complexo, que requer a injeção de contraste na veia e a exposição à radiação. A tomografia computadorizada pode mostrar a extensão do câncer de ovário, bem como a presença de metástases em outros órgãos, como o fígado, o baço, os pulmões ou os ossos. Ressonância magnética. É um exame de imagem que utiliza um campo magnético para produzir imagens de alta definição dos órgãos internos do corpo. É um exame mais demorado, que requer a injeção de contraste na veia e a permanência em um ambiente fechado. A ressonância magnética pode fornecer informações complementares à tomografia computadorizada, especialmente em relação ao envolvimento do câncer de ovário com outros órgãos pélvicos, como o reto, a bexiga ou o útero. Cirurgias. Laparoscopia. É um procedimento cirúrgico que consiste na introdução de uma pequena câmera através de uma incisão no abdômen, que permite visualizar os órgãos internos e realizar biópsias. A laparoscopia pode confirmar o diagnóstico de câncer de ovário, bem como avaliar o grau de disseminação da doença na cavidade abdominal e pélvica. Biópsia. É a retirada de uma amostra de tecido do tumor para análise microscópica, que permite determinar o tipo histológico do nódulo. A cirurgia para a retirada dos ovários e trompa de falópio é chamada de salpingoforectomia. Esse procedimento pode ser feito por laparoscopia ou por cirurgia aberta, dependendo do caso. A salpingoforectomia pode ser unilateral ou bilateral. Se envolve a remoção de um ou dos dois ovários e trompas. A salpingoforectomia é indicada para o tratamento ou prevenção de doenças como câncer de ovário, endometriose, cistos, torção ou infecção nos ovários e trompas. Essa cirurgia pode ter efeitos na fertilidade e na produção de hormônios femininos, por isso deve ser bem discutida com o médico antes de ser realizada. Citorredução, também conhecida como cirurgia citorredutora ou debulking, é um procedimento cirúrgico complexo realizado com o objetivo de remover o máximo possível de tumores visíveis, principalmente no peritônio. A cirurgia citorredutora visa reduzir as células tumorais que estão espalhadas pela superfície dos órgãos. O procedimento envolve a remoção de tumores primários, implantes tumorais e áreas afetadas pelo câncer. Em alguns casos, quando os nódulos são múltiplos e confluentes, para que se consiga uma remoção total, é preciso retirar o peritônio da região acometida, peritoniectomia. A cirurgia citorredutora é realizada por uma equipe de cirurgiões especializados em cirurgias oncológicas de alta complexidade. O procedimento é realizado em centros especializados por equipes multidisciplinares, incluindo cirurgiões oncológicos,
oncologistas, radiologistas e enfermeiros especializados. A redução do volume do tumor pode aumentar a sensibilidade do câncer remanescente a outras modalidades de tratamento. No entanto, a eficácia deste procedimento depende de vários fatores, incluindo a extensão do câncer e a complexidade da cirurgia. 5 alimentos que ajudam na prevenção e nos cuidados com o câncer de ovário. 1. Frutas e vegetais. São fontes de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes que combatem os radicais livres, reduzem a inflamação e fortalecem o sistema imunológico. Alguns estudos sugerem que o consumo de frutas e vegetais pode diminuir o risco de câncer de ovário, especialmente os que são ricos em vitamina C, como laranja, abacaxi, limão, kiwi, morango, acerola, couve, brócolis e pimentão. Outros vegetais que podem ter efeito protetor são os crucíferos, como couve-flor, repolho, couve de Bruxelas e rúcula, que contêm glucosinolatos, substâncias que podem inibir o crescimento de células cancerígenas. 2. Alimentos integrais. São aqueles que não passam por processos de refinamento, como arroz, macarrão, pão e farinha integrais, aveia, quinoa, cevada e centeio. Esses alimentos são ricos em fibras, que ajudam a regular o trânsito intestinal. Além disso, os alimentos integrais também fornecem vitaminas do complexo B, magnésio, zinco e selênio, que são importantes para o metabolismo celular e a proteção do DNA. 3. Leguminosas. São as sementes comestíveis de plantas como feijão, lentilha, grão de bico, ervilha e soja. Esses alimentos são ricos em proteínas, fibras, ferro, cálcio, fósforo e antioxidantes, que podem contribuir para a prevenção do câncer de ovário. Alguns estudos indicam que o consumo de leguminosas pode reduzir o risco de câncer de ovário em até 32%, possivelmente devido à sua capacidade de regular os níveis de insulina no organismo. A soja, em particular, contém isoflavonas, que são fitoestrógenos que podem ter efeito anticancerígeno. 4. Peixes e frutos do mar. São fontes de proteínas de alta qualidade, ácidos graxos ômega 3, iodo, selênio e vitamina D, que podem ter ação anti-inflamatória, imunomoduladora e antitumoral. Alguns estudos mostram que o consumo de peixes e frutos do mar pode diminuir o risco de câncer de ovário, especialmente os peixes gordos, como salmão, sardinha, atum e cavala. No entanto, é importante evitar o consumo excessivo de peixes e frutos do mar que podem estar contaminados por metais pesados, como mercúrio, que podem ser prejudiciais à saúde. Esses alimentos devem fazer parte de uma alimentação saudável e variada, que evite os alimentos ultraprocessados, como aqueles prontos para consumo ou para aquecer, bebidas adoçadas, embutidos, enlatados, salgadinhos, biscoitos recheados, entre outros, que podem conter aditivos químicos, açúcar, sal e gordura em excesso, e que podem aumentar o risco de câncer de ovário e de outras doenças crônicas. 5. O chá de graviola é feito com as folhas da graviola, que são ricas em acetogeninas, alcaloides, compostos fenólicos e vitaminas. Isso confere ao chá propriedades anti-inflamatórias, anti-hipertensivas, imunomoduladoras, antimicrobianas e antioxidantes. As folhas da graviola têm compostos antioxidantes e citotóxicas que ajudam a eliminar os radicais livres do organismo, prevenindo o dano das células. Pode-se tomar até 3 xícaras após as refeições. A graviola é uma fruta que contém muitos compostos bioativos e fitoquímicos, incluindo um conjunto de ativos fitoquímicos chamado acetogenina. Estudos americanos e coreanos realizados in vitro demonstraram que a acetogenina, presente na folha da graviola, tem a capacidade de eliminar células malignas de 12 tipos diferentes de câncer, incluindo câncer de mama, ovário, cólon, próstata, fígado, pulmão, pâncreas e linfoma. Além disso, o Instituto de Pesquisa britânico Cancer Research UK mencionou que há estudos laboratoriais mostrando que o extrato de graviola pode matar alguns tipos de células de câncer de mama e de fígado que não reagem à quimioterapia.
Mas lembre-se, antes de qualquer tratamento adicional, sempre consulte seu médico. Me conta, conhece alguém que já teve câncer de ovário? E deixe suas sugestões para próximos vídeos.